Olá novamente, pessoal do primeiro ano. Mais uma devolutiva, de número 17, cujo roteiro vou compartilhar com vocês para que possamos falar sobre ele. Roteiro na tela. Roteiro aparecendo na tela para vocês. Esse roteiro ele vai tratar, mais uma vez, a estrutura de formação do planeta Terra. Ele faz uma abordagem aí sobre a formação de um solo, né, a partir de rochas sedimentares. E para essa formação, ele começa trabalhando com o assunto denominado o intemperismo e a erosão. Então eu proponho para vocês, já de início, um texto, né? As rochas que estão aflorando na crosta terrestre, sejam de que tipo for, sofrem constantemente desagregação e decomposição, seguidas de transporte dos sedimentos assim produzidos. Esses fragmentos, chamados de sedimentos, são depositados em outros locais, onde, com o passar de muito tempo, poderão dar origem a novas rochas de tipo sedimentar. O intemperismo e a erosão são as fases iniciais desse grande processo geológico. Então tem aqui embaixo umas setas, né? O intemperismo, a erosão e a deposição de sedimentos. Resumindo e explicando isso basicamente, existe um pacote de rocha com a ação do tempo, né? O intemperismo, com a ação do tempo e dos elementos que o compõem sobre um pacote de rochas, um determinado tipo de rochas. Ele promove uma dissolução, né? Uma destruição dessa rocha, inicialmente formada por um único pacote. E essas partículas que vão sendo decompostas são sendo transportadas, seja pelo vento, ou mesmo pelas chuvas, né? Pelas águas dos rios, também pode acontecer. E com o tempo ela vai sendo transportada e depositada nas partes mais baixas. E como esse depósito vai aumentando, vai gerando novos pacotes de depósito que formam uma pressão naquela rocha que está na parte de baixo, né, na parte inferior, e com o tempo ela vai se aquecer também, e com essa pressão ela vai promover como se fosse a palavra se fundir, né? Então ela vai formar um pacote de rocha que vai gerar uma pressão e vai juntar essas partículas formando uma rocha sedimentar, tá certo? Que é formada a partir de sedimentos. Na sequência eu coloco para vocês um vídeo aí do YouTube, que espero que vocês assistam, bem interessante, que explica todo esse processo de uma forma bem fácil de entender. Um vídeo não muito extenso, então vai ser rapidinho para vocês assistirem. Depois eu coloco mais alguns textos, né? E esse daí é o seguinte, dá-se o nome de intemperismo, também chamado de meteorização, ao conjunto de alterações físicas, ou a desagregação, separação, né? E químicas, a decomposição, que as rochas sofrem quando ficam expostas à superfície da Terra. É um processo importante porque é o início de um processo maior, que continua com a erosão e a disposição dos materiais por ele formado, como um posterior diagênese que leva à formação das rochas sedimentares. É a partir do intemperismo também que se forma o regolito, conjunto de material alterado, e num estágio mais avançado, o solo, material superficial em avançado estado de alteração e lixiviação, associado à matéria orgânica, fundamental à prática da agricultura, né, da agrícola e, portanto, à sobrevivência do ser humano. Resumindo isso aí, para vocês, aparentemente é simples, mas a linguagem geográfica às vezes dá uma complicada, né, na cabeça dos alunos. Mas é bem simples de entender. Ele está explicando que o processo do intemperismo, que existem vários tipos de intemperismo. Na sequência, eu coloquei para vocês eles separadamente, alguns deles, né? Eu coloquei ali, ó, o intemperismo químico e o intemperismo físico, né? Ainda tem um intemperismo biológico, mas depois esse é um assunto que seria muito importante se a gente pudesse discutir pessoalmente, pegar rochas, olhar e explicar todo o processo de decomposição e como ele ocorre. Mas ali, ó, rapidamente, o intemperismo químico. No processo de intemperismo químico, para não ficar lendo aí no roteiro, depois vocês podem ler com mais calma,
No intemperismo químico existe a ação de agentes químicos, como o próprio nome já diz, sobre a composição inicial das rochas, seja ela qual for. Tá? Então, por exemplo, a própria água da chuva ou dos rios e a umidade que está no ar, dependendo da região onde essa rocha se encontra, esse pacote de rocha se encontra, essa rocha já tem uma composição química que ela vai penetrando essa água, né, essa umidade nas rochas e vai mudando o estado inicial das moléculas de formação daquela rocha. Então essa rocha ela vai mudando o seu estado. E com essa mudança de estado, ela vai também se partindo, lascando, ou mesmo se decompondo, esfarelando. Quando ocorre uma chuva, por exemplo, o ar, existe uma carga de CO2. Então, essa água também, quando chove, né, ou quando a umidade pesa, ela também cai sobre a sobre o solo, né, sobre a rocha, e ocorre uma aceleração desse CO2, né, um processo químico, onde esse CO2 vai agir sobre aquele pacote de rocha. Né? Às vezes, existem animais, plantas mortas ali sobre aquele solo que tem uma carga de CO2 muito alta esse material. E quando tem o peso da água, a água penetra nessa rocha e carrega esse CO2, promovendo um intemperismo químico na rocha. Ela vai mudar de estado e ela vai, a palavra não seria apodrecendo, né? Mas para vocês entenderem seria isso. Mas ela vai mudando de estado, né? As moléculas, a composição química da rocha vai mudando e ela vai se desfazendo, vai se esfarelando. Tá? Esse é o intemperismo químico, muito rapidamente explicado. Depois, um bem comum é o intemperismo físico. O intemperismo físico é um intemperismo bem comum também. E deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês uma outra tela. Aqui no fundo eu coloquei os perfis do solo, que é muito comum, vocês já devem ter visto, e podemos falar sobre eles depois, com mais calma. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui para compartilhar com vocês. Aqui. Eu fiz uma busca aqui, né, rapidamente, para mostrar para vocês alguns tipos de intemperismo, né? O perfil do solo e tal. Olha aqui, essas imagens, essa aqui é bem interessante, olha. Essa imagem mostra um exemplo bem claro do intemperismo físico. Ah, mas qual seria ele, professor? Intemperismo físico do vento. O vento, vocês estão percebendo que é uma região descampada, né? Bem aberta, sem árvores, sem florestas, então, e sem vegetação. Então, a ação do vento ela é muito significativa. Então, conforme o vento, vocês percebem ali na imagem que ele carrega essas partículas de areia junto com ele e é como se fosse uma grande lixa. Então, ele fica o tempo todo onde ele passa, carregado de areia, colidindo sobre outras superfícies de rocha, e ele vai desgastando essas rochas, tá? E forma esse tipo de relevo, né? E vai escavando. Olha a outra aqui. Tá vendo? Isso é tudo ação de intemperismo físico, que no caso pode ser também não só o vento, mas aqui isso aqui é muito claro, olha, a ação das águas, né? Quando chove, elas se movimentam aí e promovem, a gente poderia chamar elas vão lixando, né, a superfície. Mas a água, o vento, e pode acontecer também, pessoal, de a água, quando chover, a água penetrar na rocha e acontece, por exemplo, em regiões muito frias, quando congela essa água, ela expande e trinca a rocha, e quebra a rocha. Depois ela volta, né, quando ela descongela. Pode acontecer também da rocha ela esquentar muito e chover, ela esfriar rapidamente e trincar, e vai rachando. Esse processo não para, ele é contínuo. E vai gerando seixos, né, sedimentos menores, até eles ficarem cada vez menores e chegarem ao ponto da formação do solo. Né? Nesse perfil que está na imagem atrás de mim, é onde fica demonstrado a formação do solo. Deixa eu ver aqui, ó, um exemplo de uma rocha rachada. Tá vendo que é uma região de gelo? Isso é provocado pela ação do intemperismo físico, onde houve o acúmulo de água, o gelo expandiu, rachou a rocha, depois ele descongelou e ela ficou assim. E cada vez ele vai aumentando mais, tá? É muito simples.
Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre qualquer um desses modelos de intemperismo, vocês podem mandar uma mensagem de áudio no WhatsApp, no particular, que eu vou responder para vocês também com uma mensagem de áudio, tá? Olha aqui, essa aqui é um intemperismo químico, estão vendo? A ação dos agentes químicos transformando a composição da rocha e fazendo ela se decompor aí. Tá muito fácil de entender, pelo menos eu espero que sim. Olha aqui um intemperismo físico. Tá vendo? A diferença do físico para o químico. Tá vendo? Que esse aqui é muito comum você ver rocha, o pessoal chama de embolorada, né? Oxidada, porque o óxido de ferro vai enferrujando, digamos assim, e promovendo também a decomposição da rocha. Tá? Então, esse roteiro é um roteiro bem interessante. Gostaria de que a gente pudesse debater ele presencialmente, mas dentro da medida do possível, eu espero que vocês consigam compreender. Então, eu coloco para vocês aí algumas questões. A primeira, o que é intemperismo? Então, vocês vão responder o que é intemperismo, depois, quais tipos de intemperismo você conhece, e depois, na região onde você mora, existem rochas sedimentares? Eu falei lá no começo, se vocês tiverem dúvida, vocês podem me perguntar, como eu disse, ou podem fazer novas buscas aí na internet. Depois, eu coloco para vocês uma última alternativa. Qual a importância das florestas para os solos? Porque a gente percebe muito isso, né? Dependendo da região, se existe ou não floresta, a ação do tempo, né? O intemperismo, ele é mais ativo, menos ativo, né? O solo ele é determinante para esse processo de decomposição ou não? Qual a opinião de vocês? Um roteiro fácil, e aguardo vocês na próxima devolutiva.